Capítulo 1 O Ladrão. Skandar Smith contemplava o pôster de unicórnio pendurado diante de sua cama. Já estava claro o suficiente lá fora para que ele distinguisse as asas do animal estendidas em pleno voo. Uma reluzente armadura prateada cobria a maior parte de seu corpo, deixando à mostra apenas os olhos vermelhos ensandecidos, uma enorme mandíbula e um chifre cinza afiado. Geada da Nova era o unicórnio favorito de Skandar, desde que sua amazona, Aspen McGrath, havia se classificado para a Copa do Caos 3 anos antes. Skandar achava que, naquele dia, na corrida anual, eles tinham chance de vencer. O garoto havia ganhado o pôster em seu aniversário de 13 anos, 3 meses antes. Tinha passado um bom tempo admirando-o na vitrine da livraria, imaginando que era o cavaleiro de Geada da Nova Era, parado bem diante do pôster, pronto para competir. Skandar se sentira muito mal ao pedir o pôster de presente para o pai. Sempre soube que eles não tinham muito dinheiro e ele não costumava pedir nada. Mas queria tanto aquele pôster e... Um estrondo irrompeu da cozinha. Se fosse qualquer outro dia, Skandar teria se levantado da cama num pulo, morrendo de medo de que houvesse um estranho no apartamento. Normalmente, ele ou a irmã, Kenna, que dormia na cama em frente, se encarregavam de preparar o café da manhã. Não que o pai de Skandar fosse preguiçoso, não era isso. Ele simplesmente tinha dificuldade de se levantar da cama na maioria dos dias, principalmente porque estava desempregado. E isso já fazia um tempo. Mas aquele não era um dia comum. Era dia de corrida. E, para o pai, a Copa do Caos era melhor do que aniversários. Era melhor até do que o Natal. "Quando você vai parar de ficar olhando para esse pôster idiota?" grunhiu Kenna. "Papai está preparando o café da manhã", disse Skandar, esperando que isso deixasse a irmã mais animada. "Não estou com fome", respondeu Kenna. Ela deu as costas para o irmão e se virou para a parede. As pontas de seu cabelo castanho apareceram por debaixo do edredom. "Não há nenhuma chance de Aspen e Geada da Nova Era vencerem hoje, aliás." "Achei que você não ligasse para isso." "Não ligo mesmo, mas..." Kenna se virou novamente, olhando para Skandar com os olhos semicerrados por causa da luz da manhã. "Você só tem que prestar atenção nas estatísticas, Scar. As batidas de asa por minuto do Geada estão mais ou menos na média dos 25 competidores. E, além disso, tem o problema de o elemento aliado deles ser a água." "Que problema?" O coração de Skandar se alegrou, embora Kenna estivesse insistindo que Aspen e Geada não venceriam. Fazia tanto tempo que a irmã não falava de unicórnios que ele quase havia se esquecido de como era. Quando eram mais novos, sempre discutiam sobre qual seria o elemento deles caso se tornassem cavaleiros de unicórnios. Kenna dizia que seria boa com o fogo, mas Skandar nunca conseguia se decidir. "Já se esqueceu das suas aulas de criação? Aspen e Geada da Nova Era são aliados à água, certo? E há 2 exímios em ar entre os favoritos, Emma Templeton e Tom Nazari. Nós 2 sabemos que o ar leva vantagem sobre a água." A irmã de Skandar estava apoiada num dos cotovelos, o rosto delgado e de pele clara iluminado de animação, o cabelo castanho desgrenhado e os olhos brilhando. Kenna era 1 ano mais velha que Skandar, mas os 2 eram tão parecidos que frequentemente as pessoas achavam que eles eram gêmeos. "Você vai ver", disse Skandar, sorrindo. "Aspen aprendeu com as outras Copas do Caos. Ela é inteligente, não vai usar só água. No ano passado, ela combinou os elementos. Se eu fosse o cavaleiro do Geada da Nova Era, usaria raios e ataques de redemoinho." A expressão de Kenna mudou na mesma hora. Seu olhar perdeu o foco. O sorriso desapareceu da boca. Ela afundou os cotovelos na cama e se virou para a parede outra vez,
puxando o edredom cor de coral sobre os ombros. Ken, me desculpe. Eu não quis. O cheiro de bacon e torrada queimada se insinuou por debaixo da porta. O estômago de Skander roncou no silêncio. Kenna? Eu quero ficar sozinha, Scar. Você não vai assistir a Copa comigo e com o papai? Nenhuma resposta novamente. Skander se vestiu à meia luz da manhã, uma mistura de decepção e culpa, formando um nó na sua garganta. Não deveria ter dito aquilo. Se eu fosse o cavaleiro. Eles estavam conversando como faziam antes de Kenna prestar o teste de criação, antes de todos os sonhos dela terem desmoronado. Skander entrou na cozinha ao som de ovos fritando e do início da transmissão da Copa a todo volume. Seu pai cantarolava, inclinado sobre a frigideira. Quando viu o filho, ele abriu um enorme sorriso. Skander não se lembrava da última vez que o vira sorrir. A expressão do homem se fechou por um instante. Nada da Kenna? Ela ainda está dormindo. Mentiu Skander, não querendo estragar o bom humor do pai. Imagino que este ano vai ser difícil para ela. É a primeira corrida desde... Ele não precisava terminar a frase. Aquela era a primeira Copa do Caos desde que Kenna havia sido reprovada no teste de criação no ano anterior e perdera todas as chances de se tornar uma amazona de unicórnio. O problema era que o pai se comportava como se passar no teste de criação fosse algo corriqueiro. Ele amava tanto os unicórnios que estava louco para que um de seus filhos se tornasse cavaleiro. Dizia que isso resolveria tudo. Os problemas financeiros, o futuro e a felicidade deles, e até mesmo os dias em que não conseguia sair da cama. Afinal, unicórnios eram mágicos. Então, durante toda a vida de Kenna, ele havia insistido que ela passaria no teste e partiria para a ilha, a fim de abrir a porta do criadouro, que estava destinada a um ovo de unicórnio trancado lá dentro, que deixaria a mãe deles orgulhosa. E o fato de Kenna sempre ter sido a melhor aluna de sua turma de criação na escola secundária de Christchurch não havia ajudado. Se alguém tinha capacidade de chegar à ilha, diziam os professores, esse alguém era Kenna Smith. Mesmo assim, ela fora reprovada. E agora havia meses que o pai de Skander vinha lhe dizendo o mesmo. Que era possível, provável e até inevitável que ele se tornasse cavaleiro. E apesar de saber como isso era difícil, apesar de ter visto a grande decepção de Kenna no ano anterior, Skander queria mais do que qualquer coisa que aquilo fosse verdade. Mas este ano é a sua vez, hein? Disse o pai, bagunçando seu cabelo com a mão engordurada. Agora, a melhor maneira de fazer pão na chapa... Enquanto o pai lhe dava instruções, Skander acenava com a cabeça quando era para acenar, fingindo que ainda não sabia como fazer. Talvez outros garotos tivessem achado aquilo chato, mas Skander ficava feliz quando o pai estendia a mão e lhe dizia, toque aqui, por deixar o pão perfeitamente crocante. Kenna não apareceu para o café da manhã, mas o pai não parecia estar se importando muito enquanto ele e o filho devoravam salsichas, bacon, ovos, feijão e pão tostado. Skander parou de se perguntar de onde teria vindo o dinheiro para tudo aquilo. Era dia de corrida. O pai claramente queria se esquecer de todo o resto, e ele também. Apenas por um dia. Então, ele pegou o pote de maionese recém-aberto e o apertou para espalhá-la em cima da comida, sorrindo ao ouvir aquele som satisfatório. Aspen, McGrath e Geada da Nova Era ainda são seus favoritos, né? Perguntou o pai com a boca cheia. Acabei me esquecendo de dizer que, se você quiser convidar algum amigo para assistir à corrida, por mim, tudo bem.
Muitos garotos fazem isso, não fazem? Não quero que você fique de fora. Iskandar olhou fixamente para o prato. Como poderia começar a explicar que não tinha amigos? E, pior, que aquilo era, em parte, culpa do pai. O problema era que ter que cuidar dele quando não estava bem, isto é, não muito feliz, significava perder muitas das coisas normais que uma pessoa deve fazer para ter amigos. Iskandar nunca podia ficar de bobeira no parque depois da escola. Não tinha dinheiro para ir ao fliperama, nem para comer peixe empanado com batatas fritas na praia de Margate. Ele demorou para perceber, mas era nesses momentos que as pessoas faziam amigos, não na aula de inglês, nem comendo biscoito recheado murcho no recreio. Além disso, cuidar do pai fazia com que Iskandar, às vezes, não tivesse roupas limpas nem tempo de escovar os dentes. E as pessoas notavam. Elas sempre notavam e se lembravam. Por alguma razão, as coisas não tinham sido tão ruins para Ken. Iskandar achava que o fato de ela ser mais segura do que ele ajudava. Sempre que ele tentava pensar em algo inteligente ou engraçado para dizer, seu cérebro travava. O comentário acabava lhe ocorrendo alguns minutos depois, mas quando estava cara a cara com um colega de classe, ouvia apenas um zumbido estranho em sua mente, um vazio. Sua irmã não tinha esse problema. Uma vez ele a vira confrontar um grupo de garotas que estavam cochichando sobre como o pai deles era estranho. "Meu pai é assunto meu", dissera ela com muita calma. "Cuidem da vida de vocês ou vão se arrepender." "Todo mundo está com a própria família, pai", murmurou Iskandar por fim, ficando todo vermelho, o que sempre acontecia quando não contava toda a verdade. Mas o pai não percebeu. Havia começado a recolher os pratos, uma cena tão rara que Iskandar teve que piscar 2 vezes para ter certeza de que era real. "E o Owen? Vocês são amigos, não são?" Owen era o pior. Seu pai achava que eles eram amigos porque uma vez tinha visto centenas de notificações dele no celular do filho. Mas Iskandar não havia mencionado que as mensagens estavam longe de serem amigáveis. "Ah, é! Ele adora a Copa do Caos", disse Iskandar, se levantando para ajudar. "Mas está assistindo com os avós, que moram longe." Não estava inventando aquilo. Tinha ouvido Owen reclamando disso com seu grupo de amigos pouco antes de arrancar 3 páginas do livro de matemática de Iskandar, amassá-las e atirá-las na cara dele. "Kenna!" gritou o pai de repente. "A corrida vai começar a qualquer momento." Como não houve resposta, ele foi até o quarto, e Iskandar se sentou no sofá diante da televisão, a cobertura da corrida em pleno andamento. Um repórter entrevistava um antigo competidor da Copa do Caos no estádio principal, bem na barra de largada. Iskandar aumentou o volume. "E você acha que hoje vamos ver mais batalhas ferozes entre elementos?" perguntou o repórter com o rosto vermelho de tanta animação. "Com certeza", respondeu o cavaleiro, assentindo com confiança. "Há uma verdadeira mistura de habilidades entre os competidores, Tim. As pessoas estão focadas na força do fogo de Federico Jones e sangue do crepúsculo. Mas, e quanto a Emma Templeton e Ameaça da Montanha? Elas podem ser aliadas ao ar, mas têm vários outros talentos. As pessoas se esquecem de que os melhores competidores da Copa do Caos se destacam em todos os 4 elementos, não apenas naquele ao qual são aliados." Os 4 elementos. Eles eram o cerne do teste de criação. Iskandar havia passado muitas horas estudando quais unicórnios e cavaleiros famosos eram aliados ao fogo, à água, à terra ou ao ar. Quais estratégias de ataque e defesa preferiam usar nas batalhas celestes. Sentiu um frio na barriga.
Não conseguia acreditar que o teste seria dali a 2 dias. O pai voltou, com uma expressão preocupada. Ela vem daqui a pouco, disse, sentando-se ao lado de Skandar no sofá velho e surrado. É difícil para vocês, crianças, entenderem. Continuou ele, suspirando, com o olhar fixo na tela da televisão. Há 13 anos, quando minha geração assistiu à Copa do Caos pela primeira vez, saber que a ilha existia era o suficiente. Eu já era velho demais para competir. Mas a corrida, os unicórnios, os elementos, tudo aquilo era mágico para nós, para mim, para sua mãe. Skandar ficou imóvel, sem ousar desviar o olhar da tela enquanto os unicórnios entravam no estádio. O pai só falava da mãe de Skandar e Kenna no dia da Copa do Caos. Aos 7 anos, Skandar já havia deixado de perguntar por ela em outros momentos, depois de se dar conta de que aquilo deixava o pai irritado e chateado, que o fazia desaparecer no quarto por dias. Nunca vi sua mãe tão emocionada quanto no dia da primeira Copa do Caos. Prosseguiu. Ela estava sentada exatamente onde você está agora, sorrindo e chorando, segurando você nos braços. Você tinha poucos meses de vida. Skandar já ouvira essa história antes, mas não se importava nem um pouco. Ele e Kenna estavam sempre loucos para saber mais da mãe. A avó, mãe do pai, costumava contar coisas sobre ela, mas os irmãos gostavam mais quando as histórias vinham do pai, que era quem mais a havia amado. E às vezes, quando ele as repetia, incluía novos detalhes, como o fato de Rosemary Smith sempre chamá-lo de Bertie, nunca de Robert. Ou o fato de ela gostar de cantar no chuveiro, ou de suas flores favoritas serem amores perfeitos, ou de seu elemento preferido, na primeira e última Copa do Caos a qual assistira, ser a água. Nunca vou me esquecer, continuou o pai, olhando para Skandar. Quando a primeira Copa do Caos terminou, ela pegou sua mãozinha, traçou um desenho em sua palma e sussurrou bem baixinho, como se estivesse rezando. Prometo que um dia você terá um unicórnio, meu amor. Skandar engoliu em seco. Era a primeira vez que o pai lhe contava aquela história. Talvez a tivesse guardado para o ano de seu teste de criação. Talvez nem fosse verdade. Skandar nunca saberia se Rosemary Smith realmente tinha lhe prometido um unicórnio, porque, sem nenhum aviso, 3 dias depois que o continente assistiu à corrida de unicórnios pela primeira vez, ela morreu. Skandar nunca tinha dito isso ao pai, nem mesmo a Kenna, mas parte da razão pela qual gostava tanto da Copa do Caos era porque o evento o fazia se sentir próximo da mãe. Ele a imaginava contemplando os unicórnios, a emoção transbordando do peito, assim como acontecia com ele, e era como se ela estivesse ali do seu lado. Kenna entrou na sala fazendo barulho e equilibrando uma tigela de cereal na palma da mão. Sério, Scar? Maionese no café da manhã? Perguntou, apontando para o prato sujo no topo da pilha. Eu já disse, não é uma comida favorita aceitável, maninho. Skandar deu de ombros e Kenna riu enquanto se espremia ao lado dele no sofá. Olhem só para vocês dois ocupando todo o espaço. No ano que vem vou ter que me sentar no chão, comentou o pai, rindo. Skandar sentiu um aperto no peito. Caso se saísse bem no teste, não estaria ali no ano seguinte. Estaria assistindo à Copa do Caos pessoalmente na ilha e teria o próprio unicórnio. Kenna, cartas na mesa. Favoritos? Perguntou o pai, debruçando-se por cima de Skandar. Ela olhava fixamente para a televisão, mastigando com um ar mal-humorado.
Mais cedo ela disse que Aspen e Geada da Nova Era não vão ganhar, comentou Iskander, tentando provocá-la. Funcionou. Talvez, no outro ano, Aspen consiga vencer. Mas esta não é uma boa corrida para um competidor aliado à água. Kenna ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto tão familiar que fazia Iskander se sentir seguro. Como se a irmã fosse ficar bem, mesmo que a deixasse sozinha com o pai no sofá no ano seguinte. Iskander balançou a cabeça. Eu já disse, Aspen não vai apostar tudo só no elemento água. Ela é inteligente demais para fazer isso. Com certeza vai usar ataques de ar, fogo e terra também. Mas os competidores são sempre melhores no elemento ao qual são aliados, Scar. É por isso que ele é chamado de aliado. Mesmo que Aspen use um ataque de fogo, não vai se comparar a nada que um verdadeiro exímio em fogo possa fazer. Vai? Tudo bem. Então, quem você acha que vai ganhar? Iskander se ajeitou no sofá enquanto o pai aumentava o volume. Os comentários se exaltando quando os competidores, usando suas armaduras, começaram a disputar posições atrás da barra de largada. Emma Templeton com Ameaça da Montanha, disse Kenna baixinho. 10º lugar no ano passado, aliada ao ar, grande resistência, corajosa, inteligente. Ela é o tipo de amazona que eu teria sido. Era a primeira vez que Iskander ouvia Kenna reconhecer que nunca seria uma amazona. Quis dizer alguma coisa, mas não sabia o quê, e logo era tarde demais. Então se concentrou no comentarista, que tentava preencher os segundos antes do início da corrida. Para os que agora estão se juntando a nós pela primeira vez, estamos ao vivo de 4 Pontos, a capital da ilha. E dentro de alguns instantes, os unicórnios vão sair voando deste famoso estádio e darão início à corrida aérea. 16 exaustivos quilômetros de prova de resistência e de habilidade em combate aéreo. Se não quiserem correr o risco de ser eliminados, os cavaleiros precisam ficar longe das balizas flutuantes pelo caminho, o que não é nada fácil quando outros 24 competidores estão tentando atacá-lo com a magia dos elementos e fazê-lo perder velocidade a cada movimento. Ah! Aí vem a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2... E lá vão eles! Iskander observou os 25 unicórnios, cada um com o dobro do tamanho de um cavalo, saírem em disparada assim que a barra de largada foi erguida acima de seus chifres. As pernas dos cavaleiros, protegidas pelas armaduras, se chocavam umas com as outras, enquanto eles incitavam as montarias a avançar, tentando obter uma vantagem inicial, curvando-se sobre a sela, ganhando velocidade. E então veio a parte favorita de Iskander. Os unicórnios começaram a abrir suas enormes asas emplumadas e a levantar voo, deixando lá embaixo, bem longe, a areia da pista. Os microfones captavam os gritos dos competidores através do capacete. E também captavam outra coisa, um som que, embora o ouvisse todos os anos no dia da corrida, ainda fazia Iskander sentir calafrios. Bramidos guturais vindos do fundo do peito de cada unicórnio, mais aterrorizantes do que o rugido de um leão, mais antigos e primitivos do que qualquer coisa que ele tivesse ouvido no continente. O tipo de som que fazia qualquer um ter vontade de sair correndo. Os unicórnios se chocavam no ar para alcançar as melhores posições, as armaduras de metal tilintando e raspando umas contra as outras. As pontas de seus chifres brilhavam à luz do sol enquanto os animais tentavam atingir seus rivais. A espuma se acumulava em suas bocas, enquanto seus dentes rangiam e suas narinas se dilatavam, avermelhadas. Agora que estavam no ar, a magia dos elementos iluminava o céu. Bolas de fogo,
tempestades de poeira, raios, paredes de água. As batalhas celestes eram travadas contra um pano de fundo de nuvens brancas e fofas. A palma da mão direita dos cavaleiros resplandecia graças ao poder dos elementos, enquanto eles tentavam desesperadamente abrir caminho na pista de corrida. E não era algo agradável de se ver. Os unicórnios trocavam coices, rasgavam a carne do flanco uns dos outros com os dentes e atacavam os rivais a queima-roupa. 3 minutos depois, a câmera mostrou um unicórnio e uma amazona. Cabelo em chamas, um dos braços pendendo inutilmente, despencando em espiral e se estatelando no chão em meio a uma nuvem de fumaça que saía da asa do unicórnio e da cabeça loira da mulher. O comentarista grunhiu. E é o fim da Copa do Caos deste ano para Hilary Winters e Lírio Cortante. Parece que temos um braço quebrado, algumas queimaduras feias e um ferimento na asa de Lírio. A câmera voltou para o grupo que liderava. Federico Jones e Sangue do Crepúsculo travavam uma batalha aérea com Aspen McGrath e Geada da Nova Era. Aspen havia produzido um arco de gelo e disparava várias flechas nas costas blindadas de Federico, tentando fazê-lo perder velocidade. O Cavaleiro de Sangue do Crepúsculo usava um escudo flamejante para derreter as flechas, mas a mira de Aspen era boa e Geada da Nova Era estava se aproximando. Federico, no entanto, não havia terminado. Enquanto Aspen se aproximava com Geada, chamas explodiram no céu acima de sua cabeça. Eis um ataque incendiário de Federico! O comentarista parecia impressionado. Complicado nessa altura e a essa velocidade. Mas... olhem só para isso! Cristais de gelo começaram a formar uma teia ao redor de Geada da Nova Era e de Aspen, até estarem cobertos por um casulo de gelo tão espesso que o fogo abrasador de Federico não conseguia tocá-los. Skandar viu Federico gritar, decepcionado, quando ele e Sangue do Crepúsculo recuaram por causa do esforço do ataque incendiário, e Aspen rompeu seu casulo de gelo para ultrapassá-lo. Agora temos Tom Nazari e Lágrimas do Diabo na liderança, seguidos por Emma Templeton e Ameaça da Montanha. Em terceiro lugar estão Elodie Birch e Príncipe dos Juncos. E depois dessa extraordinária combinação de ar e água, Geada da Nova Era e Aspen McGrath estão agora na 4ª posição com... Esperem! Parece que Aspen está tentando um novo movimento. Interrompeu-se o comentarista, elevando a voz. Ela está saindo em disparada! O cabelo ruivo de Aspen esvoaçava enquanto Geada da Nova Era acelerava de forma inacreditável, as asas se transformando num borrão, ultrapassando o Príncipe dos Juncos e desviando bruscamente quando um raio passou a centímetros de Aspen. Em seguida, as grandes asas cinzentas de Geada passaram a um ritmo vertiginoso pela favorita de Kenna, Ameaça da Montanha, e logo depois pelo unicórnio negro de Tom Nazari, Lágrimas do Diabo. E Aspen assumiu a liderança. É isso aí! Skandar deu um soco no ar. Era um gesto pouco típico dele, mas o que havia acabado de acontecer era incrível, inacreditável. Nunca vi nada parecido! Gritou o comentarista. Vejam como ela está à frente! Kenna ofegou, olhando fixamente para os unicórnios enquanto se aproximavam da linha de chegada. Eu não acredito! Ela vai ganhar com uma vantagem de 100 metros! Gritou outro comentarista. Skandar viu, boquiaberto, os cascos de Geada da Nova Era tocarem a areia da pista. Aspen o impulsionou para a frente, com uma determinação feroz nos olhos, enquanto passavam por debaixo do arco da linha de chegada. Skandar pulou do sofá,
gritando de emoção. Eles ganharam! Eles ganharam! Viu, Kenna? Eu disse! Eu disse! Eu disse! Kenna estava rindo, os olhos brilhando, e isso tornava a vitória ainda melhor. Tudo bem, Scar. Eles foram incríveis mesmo, eu admito. Aqueles cristais de gelo? Que jogada! Nunca tinha visto nada... Esperem, disse o pai de pé na frente da tela. Tem alguma coisa errada. Skandar se aproximou dele por um lado e Kenna pelo outro. Skandar podia ouvir os gritos da multidão, mas não eram mais de entusiasmo, e sim de medo. Os unicórnios não estavam mais passando pelo arco para terminar a corrida. Os comentaristas estavam em silêncio. A imagem congelada mostrava uma única tomada da pista, como se os operadores das câmeras tivessem abandonado seus postos. Um unicórnio pousou no centro da arena. Ele não se parecia com nenhum dos outros, nem com o sangue do crepúsculo, nem com a ameaça da montanha, nem com geada da nova era, cujo desfile da vitória ele havia interrompido. As asas desse unicórnio quase não tinham penas, parecendo as de um morcego. E ele era esquelético, faminto. Seus olhos eram fendas vermelhas e assustadoras. Havia sangue seco em suas mandíbulas, e ele mostrava os dentes para os competidores, como se os desafiasse a atacar. Foi só quando reparou no chifre transparente do unicórnio que Skandar se deu conta. É um unicórnio selvagem, disse ele, ofegante. Igual aqueles do vídeo que a ilha mostrou ao continente anos atrás para convencer as pessoas de que os unicórnios eram reais. Aquele vídeo em que eles atacavam uma aldeia. Tem alguma coisa errada, repetiu o pai. Não pode ser um unicórnio selvagem, sussurrou Kenna. Tem alguém montado nele. Skandar não havia notado a pessoa. Pelo menos achava que aquilo era uma pessoa, montada no unicórnio. O cavaleiro estava envolto numa mortalha negra ondulante que esvoaçava com a brisa, a barra esfarrapada e rasgada. Uma larga faixa branca cobria seu rosto, desde a base do pescoço até o topo da cabeça, adentrando pelo cabelo escuro e curto. O unicórnio empinou, golpeando o ar com os cascos e expelindo uma espessa fumaça negra. Seu cavaleiro fantasma soltou um grito triunfante. O unicórnio guinchou e a arena se encheu de fumaça. Skandar observou o unicórnio avançar em direção aos competidores da Copa do Caos, faíscas dançando ao redor dos cascos, quando um feixe de luz branca saiu da palma da mão do cavaleiro e iluminou a tela. Antes de a imagem desaparecer por completo em meio à fumaça negra, o cavaleiro se virou e, lenta e deliberadamente, levantou um dedo longo e ossudo e o apontou para a câmera. Então restou apenas som. Explosões de magia dos elementos, unicórnios guinchando. Mais gritos da multidão e o retumbar inconfundível dos pés das pessoas tentando fugir de seus assentos. Enquanto os ilhéus passavam correndo pela câmera, suas vozes em pânico se misturando, Skandar notou duas palavras que se repetiam várias vezes. O tecelão. Era a primeira vez que ouvia falar do tecelão, mas quanto mais o nome era sussurrado, gritado e berrado pela multidão, mais medo ele sentia. Ele se virou para o pai, que ainda olhava incrédulo para a fumaça preta rodopiante na tela da televisão. Kenna antecipou a pergunta de Skandar. Pai, quem é o tecelão? Shhh! Fez ele com um gesto para que ela ficasse em silêncio. Tem alguma coisa acontecendo. A imagem foi ficando mais nítida à medida que a fumaça se dissipava. Uma figura de joelhos na areia soluçava e gritava ao mesmo tempo. Ela ainda estava usando a armadura,
com McGrath pintado de azul nas costas, cercada pelos outros cavaleiros. Por favor, implorou Aspen do outro lado da arena. Por favor, tragam Geada de volta. Federico Jones, esquecendo-se da ferocidade da corrida, conseguiu colocar Aspen de pé, mas ela continuava gritando. O tecelão levou! Ele se foi! Nós vencemos, mas o tecelão... Aspen se engasgou com a última palavra, lágrimas escorrendo pelo rosto manchado de poeira. Uma voz severa estalou como um chicote. Desliguem as câmeras! Agora! O continente não pode ver isso! Desliguem agora! Os unicórnios começaram a guinchar e a berrar. Um som ensurdecedor. Os cavaleiros subiram nas celas, tentando acalmá-los enquanto eles empinavam e espumavam pela boca, parecendo mais monstruosos do que Skandar jamais os vira. Dos 25 competidores, apenas um estava de pé na areia. A vencedora aliada à água, Aspen McGrath. Mas seu unicórnio, Geada da Nova Era, havia sumido. Quem é o tecelão? Perguntou Kenna, mais uma vez, a voz insistente. Mas não houve resposta.